Muito bem, estamos começando mais uma aula aqui nesse programa maravilhoso de edição que é o Final Cut Pro. Desta vez vamos tentar aprender um pouco como trabalhar com arquivos e imagens em alta definição. Aproveitando para tirar a dúvida de mais um internauta que mandou uma questão que vem, no caso, incomodando ele, que ele não consegue importar os arquivos em alta definição. No caso dele, eu não sei se a questão dele é importar ou capturar, né? Então, eu tô com 2 ou 3 arquivos aqui que eu vou importar, no caso do HD externo, né? Porque em algumas situações a pessoa não tem um VT, uma câmera para capturar em tempo real, né? No caso seria esta opção aqui, externa digital. Então às vezes a pessoa tem uma câmera, daquelas câmeras que gravam na memória, então os arquivos muitas vezes vêm no formato MPEG. Então atenção pessoal, você que tem essas câmeras que gravam em memória, provavelmente as câmeras estão gravando em MPEG e de repente você vai querer usar o arquivo MPEG aqui e ele não está funcionando, enfim, não está rodando, não está executando, ou às vezes até executa o vídeo, mas não executa o áudio. Então eu vou procurar aqui dentro desses 10 minutos passar de maneira rápida uma solução, ok? No meu caso aqui eu já tenho os arquivos que em alta definição. Deixa eu mandar para lá. Eu acho que é esse aqui também, esse aqui, ok? Tenho esses arquivos aqui que eu já tinha capturado em outra máquina, eu só transferi, certo? Estão todos em alta definição. Se você for capturar de uma fonte externa num DVCam, por exemplo, ou uma câmera que grava em alta definição e pode ao mesmo tempo passar pelo FireWire para sua máquina, se for um caso do notebook, né, que é o caso da questão do nosso amigo internauta, que eu não recordo o nome. Então de repente você tem algum problema, alguma dificuldade, eu vou passar aqui para você, né, no caso, uma fonte externa. Então na hora de capturar você vai colocar em DV aqui, ó, com essas configurações. Se for em alta definição, você pode capturar com essa configuração aqui, porque como o arquivo já vem digital pelo FireWire, então automaticamente ele vai vir com o formato e tamanho que ele foi gravado, certo? De qualquer dúvida que você tiver, você pode vir aqui e colocar DVCam HD 1080, 60 e 60, que geralmente são os formatos de gravação que uma DVCam grava em alta definição. Se a sua questão não é capturar direto da fonte, sua questão é importar, certo? Que ele vem em MPEG, então você vai ter que usar esse programinha aqui para descompactar o seu arquivo. Esse programa aqui eu estou passando em primeira mão, que esse programa muitas pessoas não conhecem, é um programa gratuito. E sinceramente, depois que eu conheci esse programa, de repente você conhece o melhor. Então você pode até me passar. Mas esse programa aqui, o MPEG Stream Clip, é um programa excelente para descompactar vídeo. Então você vai jogar o seu arquivo aqui. Vamos fazer um exemplo rápido. Rapidinho aqui um exemplo. Tá? Pegar um arquivo aqui em alta definição. Vou pegar essa daqui. Ó, você vê que ele já ficou no formato widescreen aqui. Então, digamos que isso aqui ele esteja em MPEG. Você vai vir aqui em File. Pode exportar para esse formato aqui, QuickTime, certo? No caso deste vídeo aqui, ele não está em 1080. Pode ver que é automático. Quando eu ponho para exportar, ele aparece aqui, ó, em 854 por 480. No formato widescreen 16:9. Se eu pegar esse outro arquivo aqui que está em 1080, pelo menos eu acredito, certo? Vamos colocar aqui para exportar.
QuickTime, ó, 1920 por 1080. Então ele já vem automático. Então você não precisa se preocupar com isso. Só vem aqui, coloca em 100% só para garantir. E você pode colocar aqui em Apple DVC Pro. Ó, ele automaticamente passou para DV 720 480. Então você tem que voltar para cá para não dar galho, para ele ficar com o mesmo tamanho. Você dá o Make Move, ele vai perguntar para onde você quer mandar, você exporta. No caso aqui eu vou exportar só para a gente ter uma ideia. Vou exportar aqui para o desktop mesmo. Vou colocar aqui OK. Certo? Ele vai fazer... Se o vídeo estiver em MPEG, ele vai fazer a descompactação e vai transformar em Move, que você vai poder trabalhar tranquilo, certo? No caso dos arquivos aqui já estão todos em Movies. Aqui eu estou fazendo só um exemplo, certo? Enquanto ele está descompactando aqui, eu vou direto para cá, para o Final Cut. Eu quero mostrar o seguinte para você. Quando você for trabalhar em Full HD, certo? Quando você puxar o arquivo pro timeline, estou com um pouco de dificuldade aqui porque eu estou sem mouse. Você puxa pro timeline, ele vai aparecer uma mensagem. Tá vendo? Você diz que sim, que ele vai automaticamente mudar aqui esse layout para você trabalhar em alta definição. Ó, exatamente como eu falei. Ok, então aqui você vai fazer as suas edições, certo? Se você vai trabalhar só em alta definição, perfeito. Aí você pode trazer outro vídeo, até aquele vídeo mesmo que está em 800. Se você trazer para cá, ele também vai se encaixar nesse padrão aqui. Pelo menos eu acredito. Nunca fiz o teste, estou fazendo pela primeira vez. Mas eu vou puxar igual aqui para a gente ver. Puxei. Ok. Você pode ver que ele se encaixou no padrão aqui. Ele está um pouco batendo. Mas você tem que dar um render nele para ele se encaixar aqui nos padrões. Eu dar um render rápido aqui, vamos ver. Geralmente ele demora um pouco quando é em alta definição. E aproveitando aqui o MPEG, ele já fez já exportou o arquivo, né? Vou lá na mesa, no desktop do computador aqui. Vamos ver aqui onde é que está aqui. Vamos visualizar aqui. Olha só, ele veio desta forma aqui, estranho. Mas vamos puxar ele depois ali para ver se ele está realmente do tamanho certo, né? A gente não pode... vamos ver aqui, dar um play. Bom, nesse caso aqui ele pode ter dado algum problema porque eu transformei ele de Move para Move, né? Mas se você tiver com um arquivo MPEG, você provavelmente não vai ter esse problema, certo? Eu vou cancelar aqui o render para a gente não ficar perdendo muito tempo. Afinal de contas, cada vídeo tem que ter 10 minutos. Vou dar um play aqui, renderizou um pedaço. Ok, tá ali. O vídeo está um pouco tremido porque realmente está dentro de um carro, né? Tá num zoom da câmera, então não tem como ficar perfeito, mas a imagem está ótima. Então você vê que essa imagem aqui está em 800 e alguma coisa, e essa daqui está em 1080, mas as duas são em alta definição, certo? Trabalhando no mesmo timeline. Então aqui você vai poder fazer as suas edições e depois exportar. Vem em File, exportar, QuickTime. O timeline já está configurado automático para o formato em alta definição. Eu não vou exportar porque senão vai demorar muito. Mas ele já está no formato de alta definição, já está configurado para isso. Qualquer dúvida você pode vir aqui, né, na sequência, que significa o timeline. Vamos ver aqui. E clica com o botão esquerdo e vem em Settings. Ó, ele está aqui, ó, a configuração dele. Então no momento que você exportar esse arquivo, ele vai em alta definição, certo? Na dúvida do nosso amigo lá, que era importar, então provavelmente seja questão de você converter os seus arquivos, ok? Eu vou parando por aqui e qualquer dúvida vocês mandam para mim uma pergunta e eu vou ver, dependendo eu posto outro vídeo dando continuidade a essa aula, tá ok, pessoal?
A princípio é isso aí, você fica ligado nos tutoriais aí na internet e na medida do possível eu vou passando para vocês, tá ok? Um abraço.